Olá, bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Rayane. Qual que é o seu? Heitor. Heitor. E hoje eu tenho um ajudante de palestra. Nós vamos falar sobre o tema A Caminho da Luz. Mas o Heitor vai me ajudar hoje a fazer a introdução da palestra. Para introduzir a palestra, o Heitor vai falar para a gente quantos planetas nós temos. 8. 8 planetas. E quais são os nomes dos planetas? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Agora, qual que é o planeta maior de todos? Júpiter. Qual que é o planeta que fica próximo da Terra? Vênus e Marte. E o Heitor, qual que é o planeta que já morreu? Plutão. Plutão. Qual que é o planeta gasoso? Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter. Mas hoje o Heitor vai falar de algo mais importante, que é sobre uma estrela. Qual que é o nome dessa estrela? Capela. Capela, né? E Capela é uma estrela, ele é igual ao quê? É igual uma estrela gigante. Maior que o quê? Que quem? O Sol. Maior que o Sol. Então o Heitor hoje falou um pouquinho pra gente sobre o universo. Você gosta de falar do universo, Heitor? Sim. Sim? Por quê? É porque eu gosto de espaço. Você gosta de espaço desde quando? Na minha festa. Na sua festa? Então tá. Então, muito obrigada pela ajuda, tá bom? A mamãe agora vai continuar a palestra e você vai para a escola das criancinhas, tá bom? O convite do Heitor para iniciar a palestra teve 2 motivos. Primeiro, para que todos nós possamos entender que a nossa existência ela é muito maior do que nós possamos imaginar e que muitas vezes nós temos a ideia de estarmos autocentrados à Terra e a tudo que nos cerca. Então, na maior parte das vezes, nós acreditamos que os nossos problemas, que as nossas relações, elas são únicas e elas são de uma dimensão muito grande no aspecto emocional. Mas o segundo motivo pelo qual eu convidei o Heitor aqui hoje é para educar o espírito. Porque na semana passada ele se apegou muito à tarefa de recolher os copinhos. E ele não quis compartilhar a tarefa com ninguém. E às vezes a gente vai trabalhar nas crianças a circulação do movimento no auxílio também. E assim como as crianças, nós somos apegados a esses lugares. Então hoje o Heitor aprendeu que ele precisa desapegar dos copinhos e ocupar outros lugares na casa espírita. E é assim que nós precisamos desenvolver a nossa caminhada na Terra, circular os lugares, nos colocar em situações diferentes de aprendizado. Então, mais que uma criança que sabe falar de planetas, é uma criança em educação do espírito. E todos nós temos que nos colocar nesse lugar de estar em constante aprendizado e atentos ao movimento de quem está ao nosso redor. E falar do livro A Caminho da Luz, a gente fala do nome de várias casas espíritas. E o livro A Caminho da Luz, para mim, ele foi um livro que eu não sei quando eu li ele, mas eu acho que eu ainda estava na minha adolescência. E eu tive uma noção exata dos muitos porquês dentro da casa espírita. Eu me lembro que na época eu fazia o estudo do Livro dos Espíritos e eu perguntava muito sobre o porquê da existência. Eu me lembro que o dirigente da casa espírita que eu frequentava, ali por volta dos meus 15, 16 anos, ele sempre me falava que tinha muitas coisas que eu não conseguiria entender e que ainda não foi permitido a nós humanos compreender a dimensão de tudo que acontece no universo. E o livro A Caminho da Luz, para quem ainda não leu, é uma sugestão de leitura
ele vai falar sobre a história das civilizações até o Espiritismo. Então, ele faz um processo muito bonito, ele foi editado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier no período de 17 de agosto. E quando a gente vai observando as datas, né, foi um mês o livro foi escrito. E aí, às vezes, a gente questiona, vai chegar muitos questionamentos, principalmente para nós espíritas, sobre a veracidade das informações que nós estudamos e que nós acreditamos. E o espiritismo, ele é marcado por fatos que muitas vezes nós não vamos conseguir explicar. Então, quem já leu o livro A Caminho da Luz, e eu fiquei me perguntando assim, se eu tivesse um mês para compilar todas as informações que Chico Xavier compilou no livro A Caminho da Luz, eu não conseguiria se eu não tivesse pelo menos uns 10 pesquisadores junto comigo para a dimensão do que ele colocou ali. Então, em um mês, exatamente, ele escreve um livro e o publica no ano seguinte. Só que quando ele começa a escrever o livro A Caminho da Luz, ele fala muito do processo de criação do universo. E eu fui pesquisar que esse livro antecede o surgimento da NASA. Né? A NASA surgiu em 59. E o Espiritismo, ele faz muito esse movimento de lançar o conteúdo e depois os cientistas se debruçarem para explicar o que está escrito ali. E assim foi com o livro A Caminho da Luz. Então, quando a gente abre os capítulos, e eu quis trazer aqui como provocação, porque dentro do Espiritismo, mais que virmos as palestras, nós temos que ler, estudar, continuar caminhando nas nossas casas, até mesmo para estimular os nossos filhos, os nossos cônjuges, todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, são 25 capítulos. Essa semana eu estava relendo ele, e quando eu li na adolescência, para mim ele era muito grande, os capítulos, e na verdade não são. São capítulos curtos, de fácil entendimento, uma breve introdução e um resumo simples de leitura. Então, se eu estivesse fazendo essa palestra aos meus 23 anos, eu ia falar, é um livro muito difícil de leitura. Mas hoje, com os meus 36, eu falo, não, é um livro com leitura tranquila, de fácil entendimento, porque conforme nós vamos nos desenvolvendo, os conteúdos ficam mais fáceis de serem absorvidos. Então, os capítulos que seguem vai falar da gênese planetária, a vida organizada. E aqui, eu gosto muito de, quem já vem nas minhas palestras sabe que eu associo muito as minhas palestras com os estudos de Haroldo. E algo que me chamou muito a atenção, principalmente nas sequências dos capítulos do livro A Caminho da Luz, é que ele vai fazer de uma forma muito coerente a sequência bíblica. Então, quando algumas pessoas nos perguntarem se o Espiritismo se comunica com o cristianismo e com tudo que foi entregue na Bíblia, a gente vai falar que sim, que os assuntos, eles se entrelaçam. Mas eles se entrelaçam de uma forma muito mais narrado, com muito mais sentido, vai tirar o misticismo de muitas coisas que pra gente ficava no campo do obscuro e agora faz todo sentido. Então, quando a gente começa com a gênese planetária, a vida organizada, as raças adâmicas, e ali já vai começar todo o processo, a civilização egípcia, a Índia, a família indo-europeia, o povo de Israel, a China, então as grandes religiões do passado, a Grécia, a missão de Sócrates, Roma, a vinda de Jesus, o Império Romano e seus desvios, a edificação cristã, a evolução do cristianismo, a igreja e a invasão dos bárbaros, a idade medieval, acho que muitos lembram disso, os abusos do poder religioso, as cruzadas e o fim da Idade Média, a renascença do mundo, época de transição, a Revolução Francesa do século XIX, aqui já entra Kardec, aí já entra o Espiritismo e o Evangelho e o Futuro. Então, o convite está feito, né? Se vocês gostam de estudar história, já brilhou os olhos, porque é um livro que chama muito a atenção. Mas mais do que isso, ele vai falar da evolução da Terra, do ponto de vista espiritual. Porque quando nós vamos ali no Museu de História de Arte Natural, eu não sei se vocês já foram lá, e se não for eu convido e eu levo sempre o leitor lá, tem uma cabine que nós entramos que vai simular o Big Bang. Alguém já foi ali?
Vão, porque é muito legal e é gratuito, tá? Para entrar lá, só você mostrar a sua carteira de sua driver's license e você consegue pagar o tanto que você gostaria de pagar. É bem tranquilo para quem é de New Jersey e de Nova York. E lá vai fazer essa simulação do Big Bang, como que era o movimento, então vai falar e vai ter uma explosão e tudo surge. Então, do ponto de vista espiritual, como é que isso aconteceu? Desde a sua formação até os dias de hoje. Será que eu tenho a sensação de que quando eu olho hoje a Terra vivendo guerras, vivendo situações políticas dicotômicas, né, que a gente separa tudo em dois, né, é um lado, é um outro, é o jeito certo, é o jeito errado, será que isso está desorganizado ou é uma perfeita desorganização? É um perfeito controle de que nada está desamparado. E a formação da Terra, então, eles dividem em 4 partes, eu vou pensar assim. A formação da Terra até o seu pleno desenvolvimento com o surgimento da espécie humana, os 6 grandes povos da Terra, e quando eu fui lendo essas partes, eu fui tendo uma ideia de que o movimento nosso hoje, ele é muito pequeno comparado ao movimento anterior. O nosso nível de conexão, ele é um processo de evolução, mas a vinda dessas raças, desses 6 grandes povos, vai dizer muito de que movimento nós continuamos fazendo ainda na forma de enxergar a religião, o nosso contato com Deus e a espera de um grande Salvador para as nossas vidas. E a vinda do grande governador da Orbe. E aqui no livro A Caminho da Luz, ele já vai começar desconstruindo a ideia de que tudo é governado por um único ser e vai trazer a ideia de uma nova era. E o livro, lá no primeiro capítulo, as primeiras partes do livro, eu vou ter que ler porque é muito interessante. A comunidade dos espíritos puros, a Gênese planetária. Então, quando ele pensa, eu já vou explicando, né? Quando eu penso na comunidade dos espíritos puros, eu já vou tendo a ideia de que quando o Heitor vem aqui à frente, e aí eu vou, né? Eu fico muito orgulhosa, por quê? Porque quando o Heitor, ele não decorou os planetas, eu tenho a sensação de que ele sabe, de fato, onde eles estão na cabecinha dele. E é um conhecimento muito natural. Só que aí eu vou me questionar se eu tinha a ideia de um Deus único, de um único Messias na figura de Jesus, e quando eu penso na comunidade dos espíritos puros, eu vou pensar que é muito maior do que eu posso entender. Existe uma organização muito maior a nível, além da Terra, além do que nós possamos enxergar, que cria tudo, que organiza tudo. Então, reza as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, quando eu penso que Jesus é o governador da Terra, eu vou pensar que Jesus tem uma equipe. E que às vezes a gente pensa que Jesus é o líder da equipe. E aí eu vou me desconstruir, porque na verdade Jesus tem uma comunidade de Jesus. São vários Jesus, né? Jesus no sentido plural, que organizaram tudo o que estava acontecendo, em cujas mãos se conversam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, tudo tem espíritos muito puros que nos amparam aqui na caminhada. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divino, ao qual nos foi dado saber, e aqui já vem a grande resposta que o dirigente da casa espírita me dava, assim: Rayane, nos foi dado saber. É o que você consegue compreender. Você não consegue nem explicar ainda para as pessoas, e eu não consigo nem explicar para você o que ainda não nos foi dado saber.
apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos de organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então esses espíritos, eles se reúnem muito nessa formação da Terra, eles se reúnem para a vinda de Jesus. Porque teve um motivo para Jesus precisar reencarnar. Eu vou pensar que ele organiza tudo, ele envia depois vários messias. E o nosso sistema, a nossa religião, e é importante colocar um pouquinho de lado as religiões às quais nós já pertencemos em várias e várias encarnações, né? Porque nós já fizemos uma caminhada por várias encarnações no catolicismo. É muito normal. Possivelmente também passamos pelo protestantismo. Então, quando nós absorvemos o espiritismo, ainda é muito novo esse conhecimento a todos nós. Então, é muito comum nos apegarmos ao que é religiosamente aceito do lugar onde eu venho. Eu me lembro que quando os meus pais começaram a frequentar a casa espírita, eu tinha meus 10, 12 anos, e eu era católica, eu fazia abertura, aquelas leiturinhas dos salmos, né, na igreja. Eu liguei pra minha avó e falei assim: olha, meu pai e minha mãe estão fazendo coisa muito errada. Eles estão indo para um lugar que eu não acho que é bom, né? Mas como todo jovem, eu não tinha opção de escolha, né? Eu tinha que seguir a religião que os meus pais seguiam e sigo até hoje. E, graças a Deus, estou aqui ainda. E aí, quando ele vai falar desse processo da gênese planetária, o verbo na criação terrestre, quem lembra do verbo? E a palavra é um verbo, lembra da Bíblia? É essa referência aqui também. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias nas intimidades das energias, que vitalizam o organismo do globo. Substituiu-lhe a providência com a palavra natureza, em todos os seus estudos e análise da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio. Então, quando Jesus cria o verbo no sentido de ação, então eu coloco o verbo na palavra bíblica, da forma bíblica que foi nos apresentada, mas quando eu pego o livro A Caminho da Luz e vejo de novo a ideia do verbo, o verbo quer dizer tudo que é construído. Então era como se tivesse vários espíritos, vão caminhar comigo aqui, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Vários espíritos especialistas em várias coisas e vamos pensar, agora vamos criar a vegetação. Agora vamos criar os animais, agora vamos dar essa forma aos oceanos, agora vamos dar essa forma ao sistema solar. E assim foi se construindo, o sistema solar, não, tudo que constrói a Terra. E ali foi se construindo tudo que nós temos hoje na Terra. Então, é o verbo do fazer. Foram muitas mãos para nos oferecer tudo que nós temos hoje. E muitas vezes nós acordamos, entramos no modo automático, só enxergamos nosso carro, nossa comida, nossa cama e voltamos para casa e não conseguimos perceber a imensidão de tudo que nos cerca. Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Então, daí a gente já mostra como é que acontece a comunicação. Ele não falava, ele pensava e alguém interpretava. A gente está falando de espírito puro, espírito iluminado, que não precisa utilizar mais a linguagem para se expressar. Viu-se então descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. E assim foi se criando o que nós temos hoje. As raças adâmicas. E onde eu quero ir chegando? As raças adâmicas de Adão e Eva, lá no início da Bíblia, têm uma vaga lembrança da situação pregressa, descendo hinos sagrados das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de geração a geração,
até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. E aí o Heitor falou de capela, de capela. E Adão e Eva é a representação mítica do paraíso perdido. Então, nós fomos exilados de algum lugar. E Capela, né, tem um livro também que chama Exilados de Capela. Capela chegou a um nível que precisou fazer um processo de... quase o que aconteceu com a pandemia, sabe? Vamos fazer um processo de sanitarização. Vai ter que morrer algumas pessoas aqui, elas possivelmente vão ter que ir para outros lugares. E aí os anjos puros de Capela, do sistema de cocheiro, né? Porque ele é todo localizado lá e eu tive que estudar isso, mas não é fluido para mim esse conhecimento, então o que eu estou passando é muito vago. Mas os exilados de Capela, eles foram exilados pelo movimento moral e de amor. Não porque eles não eram inteligentes o suficiente para estar lá, porque eles não exerciam plenamente todos os sentimentos mais puros. Então a gente está falando de um movimento de transição planetária e de caminhar para a luz. Então quem somos nós, com essa sensação de paraíso perdido? Né? Hoje mesmo a gente estava no café da manhã falando assim, bom mesmo é voltar para Minas Gerais. A sensação de paraíso perdido. E eu vejo o movimento de migração muito com essa sensação de precisar migrar e perder alguns paraísos que nos deixam muitas vezes na zona de conforto. Sair do nosso país não é por acaso no nosso movimento de evolução. Sair do nosso país não é um movimento econômico de melhora, como a maior parte de nós pensamos. Eu vou ficar aqui até eu ganhar dinheiro, depois eu volto para o meu paraíso. Será que volta para o paraíso como ele estava? Será que é esse o movimento mesmo que nós temos que pensar? Porque nós somos migrantes. Nós somos migrantes de todos os sistemas. Nós somos imigrantes de Capela. Mas nós somos imigrantes do Brasil. Então esse movimento de migrar já faz parte. E é muito comum em nós essa sensação de perder algum paraíso. Né? Não sei se vocês já acordaram com a sensação assim, mas eu tô com saudade de algum lugar que eu não sei qual é. Quando mais jovem eu achava que era de alguma outra coisa. Hoje quando eu penso na saudade eu acho que é do Brasil. Mas é como se fosse um paraíso que eu perdi. E aí quando nós chegamos em lugares muito bonitos, vocês já tiveram essa sensação de chegar em uma praia, de chegar num lugar assim que os olhos brilham e a gente fala, aqui parece que é o paraíso. Né? Quando estamos em ambientes muito confusos, a gente tem a sensação, eu acho que é aqui mesmo que eu vou ter que evoluir. Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante da Capela. Com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais. Guarda essa palavrinha. Quando esses povos se reorganizam aqui na Terra e reencarnam, eles guardam característica baseada em sentimento e linguística, que os associavam na constelação de Cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e a casta da Índia. E aí, o livro A Caminho da Luz, ele vai fazendo uma leitura de todos esses povos, de uma forma muito única e muito acolhedora, porque vai mostrar ainda o nosso movimento. E aí eu vou pensar assim, nós estamos na Terra vivendo esse processo de achar que nós somos brasileiros, vivendo num lugar de americanos, mas eu tenho que entender que existem grandes raças que antecedem tudo isso que eu tenho hoje. Então, quando o mundo hoje levanta a pauta da diversidade, é porque eu esqueci de onde eu venho. Quando o mundo me lembra a pauta de preconceitos, é que eu esqueci de onde eu venho. Porque essas não deveriam ser mais pautas no nosso processo de evolução. Porque se eu sou um ser
em constante encarnação. E aqui é um convite a nós espíritas, tá? Nós espíritas pensar. Será que ainda cabe em mim lugares de preconceitos sociais, entendendo que eu já caminhei por todas essas raças de alguma forma até chegar onde eu estou? E essa ideia de que eu preciso ter um guia, a China milenária já vai trazer a ideia, e Jesus, na sua sabedoria gigantesca, ele trouxe a ideia para todos nós desde os tempos mais remotos que a Terra teria missionários. Então, por que nós precisamos chegar à casa espírita e ter um palestrante? Por que nós precisamos de um padre? Por que nós precisamos de um pastor? Por que nós precisamos de um presidente? Por que nós precisamos de figuras o tempo inteiro que nos representam de alguma forma? Essa ideia é muito milenar. Só que eu não posso me prender à ideia de um único guia. Só que a nossa condição evolutiva ainda não nos permite permear por teorias diferentes. Então, por exemplo, quando eu pego missionários da China, será que eu conseguiria compreender toda a dimensão do que ele vem ensinar aquele povo associado àquela cultura, àquele jeito de ser, e adaptar a minha cultura a tudo aquilo que eu aprendi? E o livro vai falar agora dessa associação de que as raças, elas pertencem a um processo de evolução. Então, eles vão falar, por exemplo, que os egípcios eles tinham um alto nível de inteligência associado ao aspecto intelectual. Lembra das pirâmides do Egito? Né? Aí até hoje a gente não consegue, né, entender como isso acontecia. Só que fica parecendo que eles são muito evoluídos pelo nível de inteligência, e não eram. Porque era uma inteligência intelectual. Então, às vezes, quando chega espíritos que sabem muitas coisas, eu não posso cessar a ideia de que esse espírito não precisa evoluir. E associando o livro A Caminho da Luz com o Livro dos Espíritos, nós vamos falar da evolução de todos nós. E quando eu li essa classificação de onde nós estamos e onde nós vamos chegar, eu comecei lendo e falei que estou eu, né? Como espírito de terceira ordem. Então, quando a gente pensa nos espíritos de terceira ordem, nós vamos entender onde a Terra ainda está no processo evolutivo. Só que eu gosto muito da ideia, e eu olho para ela porque eu vejo a idade que eu mais questionava o espiritismo, e quando eu mais aprendi foi quando eu estava na idade dela, com 15 anos. O que eu mais aprendi e precisa ficar absorvido em todos nós espíritas é que nós vamos evoluir. Não tem jeito. Por mais que eu acho que está um caos politicamente, o mundo, existe uma organização para que algo maior aconteça. E aí, quando eu fui lendo a ideia dos espíritos, então vamos entender quem são os espíritos, nós, né? Muitos de nós, eu me coloco muito no lugar de espírito de terceira ordem, a predominância da matéria sobre o espírito. Quando a gente pensa assim, será que eu sou tão materialista? A gente vai entender, né? Está nos Estados Unidos, num país movido muito ao capital, tem o quê? Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo. Quando eu faço essa associação, ignorância, no sentido mais puro da palavra, o que é ignorância? Não saber, nosso desconhecimento. Então eu desconheço muitas coisas. O orgulho, deixa alguém falar mal de mim, deixa alguém falar mal do meu filho, de alguém. É na hora que o orgulho vem, o egoísmo, deixa alguém me lesar financeiramente, falar algo, pensar em algo. Esses sentimentos começam a vir naturalmente em todos nós. Nem todos são essencialmente maus.
E o conceito de mal e bom, ele é muito relativo e ele não é dicotômico. Quando a gente estuda a dicotomia, e isso está marcado até na neurociência, de tudo. Parece que é um conceito, gente, essa ideia de que existe o bem e o mal, existe o certo e errado, existe um partido político, existe outro partido político, existe uma forma de organização social, ou é o capitalismo, ou é o socialismo, ou é o comunista. A gente vai fazendo essa diferenciação e até o nosso próprio corpo. Então, quando eu vejo pela primeira vez o estudo da dicotomia, foi quando eu estava estudando o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. A dicotomia já está no nosso próprio sistema, na nossa própria constituição. Só que aí, a teoria antiga, que precisou ser melhorada, assim quando Chico Xavier escreve o livro A Caminho da Luz, e praticamente 20 anos depois a NASA é criada para dar explicação do que ele faz. Quando os cientistas lá no início falavam que existe o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, um comanda uma coisa, outro comanda outra, os cientistas hoje viram e falam assim, tá tudo conectado. Não se divide em dois. É um sistema que se interliga. Que a gente a divide em lobos. Então, um está conectado, o lobo frontal, parental, occipital, e ali faz todo o processo neurológico que a ausência de um não é só a divisão do hemisfério. E aqui nós vamos entender que esse conhecimento de bom e mal, ele é incutido dentro de nós ao longo dos séculos. Só que nós temos o hábito de rotularmos os outros por características únicas e marcadas. Então, fulano é assim, marquei, né? Hoje, um dos grandes questionamentos que a gente faz no ambiente escolar, por exemplo, é não rotular as crianças. Porque os rótulos, a gente carrega eles da infância até a fase adulta. Então, aquela criança que aparentemente não aprende, eu não posso estar reforçando esse lugar. Pelo contrário, eu tenho que desconstruir esse lugar. Uma criança muito agitada. Nossa, essa criança está muito agitada. Muito cuidado com os rótulos que a gente coloca. Essa pessoa é muito nervosa, essa pessoa é muito impossível, essa pessoa ela é muito calada, ela é muito tímida. Então a gente vai rotulando de uma forma a definir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. E onde que você quer chegar, Rayane? Na ideia de que uns não fazem o bem e nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, revelam a sua inferioridade. Então eu posso passar a vida sem me posicionar diante do movimento de exercer o bem ou o mal. Só que isso ainda manifesta a minha inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. E hoje, em muito de redes sociais, é mais comum hoje, eu acho que é mais comum hoje, porque eu não me lembro tanto antes, eu acho que vocês também não vão lembrar, da forma que o mal era propagado. Então, hoje, as situações que acontecem, elas têm uma velocidade muito grande de se repercutirem a situação do mal. É bom ou é ruim isso? Se eu penso no processo de evolução, é bom. Rayane, como assim? Você quer dizer que a tecnologia que propaga o mal, né? Como assim? Para ficar mais evidente, tem que escancarar. Tem que deixar as claras. Então, hoje a gente sabe exato como o mal nos incomoda. E é muito evidente, por exemplo, hoje nas redes sociais, os posicionamentos dos haters, que eles vão lá e comentam, você não acredita que as pessoas estão comentando naquela proporção na postagem de alguém, opinando daquela forma. E isso é para chocar os nossos olhos ainda para o lugar que nós estamos no movimento da Terra. Porque isso era guardado antes. Onde que essas pessoas manifestavam todo esse sentimento? De que forma isso acontecia? Eram mais evoluídos?
A gente tem a sensação de que na minha época parece que as pessoas eram mais evoluídas. E aí eu esqueço que é um processo de evolução, é quase uma escada. Um step, né? Step by step. Eu tenho que ir subindo essa escada, mas para que eu possa subir essa escada, eu vou precisar de pessoas para me guiar. E aí Jesus vem e fala que os homens vão ser ajudados através de outros homens. Podem aliar a inteligência ou a maldade ou a milícia. Alguém já viu assim, nossa, essa pessoa é tão inteligente, faz o mal? Mas, qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos abjetos. O caractere desses espíritos se revela na sua linguagem. Vem a felicidade dos bons e essa visão é para eles um tormento incessante, porque ele faz provar as angústias da inveja dos ciúmes. Nós estamos falando aqui, nós não, né? Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec está falando de inveja, ciúme, está tudo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai conectando os livros. Então ele vai falar como trabalhar a inveja em nós, como trabalhar a inveja, os ciúmes no nosso contexto familiar, quais são as maiores chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Então não é por acaso que esses sentimentos ainda permeiam a todos nós. Não é por acaso que esses sentimentos estão escritos em um outro livro dos Espíritos, ditado por recebido por Allan Kardec, organizado por ele de uma forma maravilhosa. Conservam a lembrança e a percepção dos espíritos da vida corpórea. E essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Sofrem, todos nós sofremos, portanto, verdadeiramente pelos males que suportam e pelos que carregam os outros, e como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. E é muito interessante, na parte do livro A Caminho da Luz, eu acredito que são os indianos, sim, né? aquela raça. Foi tão difícil para eles conceberem a ideia de serem exilados de capela, e o livro vai falar isso, que o processo que eles iriam regredir tanto na escala evolutiva, que eles começaram a conceber a ideia de que poderiam reencarnar em animais. Quem já viu isso, né? Essa teoria que eles reencarnam em animais dependendo do movimento. Isso é muito comum. E aqui a gente entende por que essa sensação de que, meu Deus, eu tive que evoluir tanto, fazer o processo de regressão tanto quando eu sou exilada, porque eu vou ter que recomeçar essa caminhada. Então, quando eu entendo aqui essa classe de espíritos impuros, então eu vou começar descendo aqui, ó, lá embaixo, que seria a 10ª classe. Espíritos impuros são inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e desconfiança e usam todos os disfarces para melhor enganar. Então vamos lá pensar em espírito impuro. Quem está aí, né, provocando nas redes sociais, inflamando conversas, a gente já se identifica. Apegam-se a pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de levar a perda, satisfeitos que puderam retardar o seu adiantamento ao fazê-lo sucumbir ante as provas que sofrem. Quando encarnados, os espíritos impuros inclinam-se a todos os vícios. O que são vícios? Drogas, sexo, né? Crueldade, hipocrisia, cupidez. Então passa desde os vícios mais, que a gente fala, orais, no sentido do paladar mesmo, que grande parte dos nossos vícios estão associados ao nosso corpo. O álcool, a droga, a alimentação excessiva, tudo isso vai passando por um processo oral que ainda é muito infantil. Aqui vem a teoria da psicologia toda explicar isso por trás. E aí, os espíritos de 9ª classe, que já não são impuros, mas são os espíritos levianos, são ignorantes e malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. E tem uma passagem muito interessante aqui no processo da codificação de Allan Kardec,
ele vai começar a escrever o livro dos Espíritos. E nesse processo, tinha um processo de invocar espíritos. Ele invoca uma passarinha. Ele falou, deixa eu ver aqui como é que é esse processo. Haroldo conta isso. E aí a passarinha se manifesta. E a passarinha está muito triste porque perdeu os filhotinhos. E aí Allan Kardec começa a se questionar e pergunta para os guias, né? Mas como que uma passarinha se manifesta? E os espíritos, eles explicam para Kardec que vai existir manifestações de todas as formas. Mas cabe ao grupo diferenciar aquela que tem base de fato de acolhimento e de auxílio. Então vai ser nos oferecido todos os tipos de manifestações. Mas somos nós, no processo de conhecimento, de estudo, que vamos diferenciar. E Haroldo dá um outro exemplo, que eles, como nós somos influenciados a acreditar em tudo, e isso aqui é um momento nosso, para a gente começar a pensar. Eles fizeram uma pesquisa de campo, lá em Belo Horizonte, eu até contei, né? Eles pegaram uma câmera com microfone e paravam as pessoas no meio da rua. Não sei se você lembra dessa pesquisa, saiu na televisão e falaram assim, você sabia que agora vai taxar o ar que você respira? Né? E aí as pessoas, e vai ser taxado pelo tamanho do seu nariz. Se o nariz for grande, você vai pagar mais, porque você respira mais que todo mundo. Né? E o que acontece? Quando você para a pessoa e pergunta a ela, você sabia? Aí a pessoa, é um absurdo isso. Eu nunca acredito que vai fazer isso. Isso é coisa de político, isso é coisa de não sei o quê. As pessoas sequer pensam que é verdade, que é uma mentira. Por quê? Elas precisam se posicionar. Então, diante de algumas situações, nós temos que parar e não nos posicionar e refletir de onde vem essa informação. E como isso tem acontecido nos dias de hoje, né? Eu sempre falo, assim, quando chega alguma informação em casa, peraí, deixa eu pesquisar. Eu ainda não estou segura para me posicionar em relação a isso. Deixa eu entender isso aqui melhor. E parar para entender esse movimento de qualquer notícia não pode nos tirar a paz de espírito naquele dia. Né? Hoje está tendo um movimento no TikTok, eu não sei se vocês viram que os filhos estão pegando, colocando na televisão uma chamada de alerta mundial. Vocês viram isso? Os filhos estão fazendo isso com os pais mais idosos, né? Então fiquem alerta aí. Eles colocam na chamada que vai ter um ataque nuclear. Aí começa 3, 2, 1 e todo mundo se desespera. Começa a pegar as coisas, a gente começa a chorar. Estão fazendo essa trend. E ninguém para pensar. Tipo, isso não está acontecendo. Entendem como é que acontece o processo? E aí, alguém já ouviu falar em pseudo-sábios? Eu me coloco muito nesse lugar às vezes. Tá? E o pseudo-sábio é aquele que acha que sabe. Por isso que eu me vi no espírito de terceira ordem, que é essa sensação de que você estuda tudo e na verdade tu sabe muito pouco de tudo que tu estuda. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Então são aquelas pessoas que se posicionam diante de tudo, que sabem que acham tudo. Sempre tem uma opinião a dar sobre algo que ele acha que é especialista. E uma das coisas que os especialistas mais se honram e têm orgulho em relação a isso, por isso que eu me vejo muito com essa pseudo-sábio na escala evolutiva, é de que a gente acha que já esgotou a nossa especialidade. Aí o plano espiritual vira e fala assim, você está só com uma especialidade. Isso aqui é nada diante do universo. Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério, que podem iludir quanto à capacidade de suas luzes. E o Espiritismo me acolhe muito, porque e todos já sabem, quem está aqui na frente não é inspiração para ninguém, por favor. Nós estamos na mesma caminhada. Mas essa ideia de uma pessoa me guiar para que eu acreditar que ela está mais evoluída que eu, fazendo a mesma caminhada que eu na Terra, é muito complicado. Porque pode ser esses pseudo-sábios me guiando. Qual que é o problema do pseudo-sábio me guiar?
na verdade, não é o pseudo-sábio me guiar. O grande problema é eu acreditar que ele é um sábio e achar que tudo que ele fala é real e me colocar numa zona de conforto a não querer estudar. Então vamos pensar aqui. Se eu tenho uma ideia dentro de mim, de Messias, de pessoas que vão me guiar, eu vou chegar na casa espírita e vou falar. A Rayane falou lá na casa espírita sobre o livro A Caminho da Luz. Nossa, ela falou coisas muito interessantes. Alguém coloca em xeque o que eu estou falando? Às vezes não. Como é que eu vou questionar isso? Eu vou ali na biblioteca, eu pego o livro e falar, deixa eu entender melhor um pouquinho isso aqui. Se o livro não tiver aí, é só pedir na internet. Tá? Porque eu não posso me deixar guiar por pequenas partes de pessoas que passam conhecimento para todos nós. E aí tem os espíritos neutros. Nem são bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Tendem tanto para como para o outro. Vai para os dois lados. Não se posiciona. E não se eleva sob a condição vulgar da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência. Apelam-se às coisas deste mundo saudosos de suas grosseiras alegrias. O que é grosseiras alegrias? Grosserias materiais. A compra de um carro é uma grosseria material. A sensação de ter um carro, uma bolsa, uma roupa é uma grosseria material, que me deixa muito feliz. Então a gente vê que a gente ainda está aqui nos espíritos de terceira ordem. E aí quando eu li os espíritos batedores e perturbadores, eu falei assim, parece que não evoluiu, né? Esses permeiam a todas as outras classes. Não formam propriamente falando uma classe distintas quanto às suas qualidades pessoais. Eles permeiam todos os outros escalas, tanto neutros, pseudos, então é como se você tivesse uma característica de cada desse processo evolutivo, e os batedores é como se tivesse, sabe quando vê uma coisa assim, você está no caminho certo, aí vê um lado batedor, até comum, né? Tá um batedor hoje aqui em casa, aqui em Minas Gerais é muito comum essa expressão, né? Tá um batedor hoje aqui, tá muito agitado. É essa sensação de atravessar a nossa existência, esse comportamento que nos tira do lugar. E aí os espíritos de segunda ordem, predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Então aqui já teve o processo de evolução. Então quando todos os espíritos falam que a gente está no processo de transição planetária, compreendem que a gente ainda está caminhando para ser de segunda ordem? A gente não está nesse processo. E eu gosto muito da ideia de saber onde eu estou. Não para me desmotivar. Porque tem pessoas que podem falar assim, não, tem que seguir esse tanto e ainda, mas para quê? Eu vou ficar aqui. Prefiro ser exilada, né? Pode ter essa sensação. E a ideia do espiritismo, eu lembro uma vez, porque isso compete somente ao espiritismo, de que nós espíritas podemos desenvolver uma zona de conforto, e depois eu posso fazer até uma palestra sobre isso, porque acreditamos na encarnação. Pelo fato de acreditar na encarnação, eu posso ajudar, já que eu vou encarnar tantas vezes, para que melhorar? Na próxima eu volto melhor. Sabe aquele aluno que fala assim, já que eu perdi a 5ª série mesmo, deixa eu perder de novo aqui, qualquer coisa eu saio da escola. E aí eu posso sair da escola e ser exilada. Qual que é o problema? Eu já fui exilada uma vez, né? Outra vez, começo de novo. E os espíritos de segunda ordem conservam mais ou menos, segundo sua ordem, os traços da existência corpórea. E aqui já vai ficando mais fluido. As nossas sensações, as nossas necessidades fisiológicas. Seja na linguagem, seja nos hábitos nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Por isso que ainda é de segunda ordem. Então a nossa necessidade de comer, de falar, muitas necessidades que são básicas para todos nós, ainda remexem o nosso processo de evolução. Compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem ou quando impedem o mal.
como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal. Ele está tentando ajudar. Então fazem isso. Protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutraliza a influência dos espíritos imperfeitos, sobre os quais não se comprazem nelas. Então, os espíritos de segunda ordem já conseguem entender essa dimensão do mundo material e do mundo espiritual. E nós, espíritas, temos que começar a fazer essa conexão direta o tempo inteiro nas nossas vidas. Que possivelmente já aconteceu com todos nós, é assim, acordei com o pé esquerdo. O dia hoje parece que não acordou bom. Essa frase nossa já tem que parar. Faz uma pausa, estaciona o carro, para o pensamento e fala: caí numa armadilha aí no aspecto espiritual, vou ter que fazer uma prece e me conectar de novo. Então, quando encarnados, os espíritos de segunda ordem são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição, nem pela prova do ódio, nem pelo rancor, nem pela inveja, nem pelo ciúme, fazendo o bem pelo bem. Só que pessoas assim na Terra são consideradas pessoas bobas, boazinha demais, né? Sem ambição, sem vontade de viver. E aqui vai ter essa classificação de quem são os espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade, mas o seu saber ainda é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que no intelectual. E aí Kardec, já vou finalizar, tá acabando. Aí Kardec vem e fala: peraí, você pode evoluir moralmente o tanto que for que o intelectual tem que seguir junto? Tem que equilibrar. E tem uma máxima que é muito bom trabalhar com jovens, para quem tem filhos adolescentes, que a gente tem que equilibrar as asas do amor e da sabedoria. Que é como um passarinho. Se eu invisto em mais de uma, esse passarinho vai tombar aqui. Então, se eu falo, eu só sou bom, mas não estudo, chega uma hora que a asa vai tombar. Os espíritos sábios, o que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão, mas só encaram a ciência pela sua utilidade, não como a sua funcionalidade. Livre das paixões que são próprias dos espíritos inferiores. Eu gosto muito dessa ideia de sábio, porque às vezes a gente coloca a ciência a serviço das nossas necessidades próprias. Existe uma máxima nas pesquisas que os orientadores sofrem muito, é quando o pesquisador quer pesquisar pelo seu próprio conhecimento. Não sei se vocês sabem disso, mas a ciência são feitas de pesquisadores. E às vezes os orientadores, é um grande problema quando o pesquisador, o cientista chega: eu quero pesquisar isso aqui. O pesquisador vai perguntar para ele: a serviço de quê? De você ou dos que vão receber a sua ciência? Então tem muita ciência que é para benefício próprio. E esse é um grande processo que a gente ainda está aprendendo. E aqui nós temos os espíritos prudentes. Caracterizam-se pela qualidade morais de ordem elevada, sem possuir conhecimentos ilimitados. E os espíritos superiores. Então, quando eu penso em espíritos superiores, vamos pensar, quando eu faço uma prece para os espíritos superiores, que estão acima de mim, são os espíritos de segunda ordem. Então, rogamos os espíritos superiores que me protejam nesse momento. Eles ainda estão em processo de evolução. E às vezes eu acho que ele está, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando entes queridos desencarnam e a gente faz qualquer movimento de pedir auxílio. Porque a gente não sabe como é que ele está. Como está o processo dele de evolução. E só para deixar claro, a evolução acontece em dois mundos. Evoluímos em outros planos que a gente ainda concebe como plano espiritual. E a gente não tem a exata ideia de onde estaremos. E os espíritos superiores reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime.
Sua prioridade os torna, mais que os outros, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que nos é dado conhecer. E os espíritos puros, a gente finaliza aqui agora, e a gente vai lembrar que os espíritos puros foram aqueles que se reuniram lá para criar tudo isso aqui. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta. Nós ainda estamos falando de espírito, não estamos falando de Deus. Em relação aos espíritos das outras ordens. Percorreram todos os graus da escala e despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de imperfeição de que é suscetível a criatura. E nós temos Jesus. E vários outros Messias que guiam diversas outras formas de conceber a vida não corpórea. Então, quando a gente pensa, né, qual um planeta gasoso, né, para habitar uma região gasosa tem que ter uma matéria diferente, com necessidades não necessariamente como as nossas. Então, quando a gente pensa em Jesus nos amparando, a gente está falando de espíritos da mais alta sublime. E ele tem uma equipe. E quando ele encarna, ele deixou alguém lá cuidando da gente junto com ele. Ele falou assim, eu tô encarnando, e a gente sabe que lá não é fácil. Cuida aí pra mim do trabalho. Só que Jesus veio nos ensinar que a gente pode equilibrar todos esses lugares. Desde a forma que ele encarna, de uma forma muito simples, e aí ele desconstrói todas o que as outras raças fizeram, a ideia de uma supremacia religiosa. Então, se alguma vez eu duvidar de tudo que Jesus criou, eu preciso entender que, por mais que eu possa o questionar ou questionar tudo que Deus, que é superior a todos eles, nos entrega, tem uma perfeita harmonia em tudo. E o nosso caminho, né? O que o Espiritismo chega para todos nós? Para nos entregar a vida de Cristo de uma forma mais coerente, que nós possamos absorver de uma forma mais íntima, baseada em todo esse conhecimento teórico. O maior desafio imposto à humanidade é praticar os ensinos do Cristo para não só viver em paz, como ser paz. E muito obrigada por escutarem. Obrigada.